Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos aí atualizações importantes sobre o nosso Coringão, mas temos alguns receios também que vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Mas de qualquer forma, peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Para você que quer fazer a sua fezinha aí, aproveitem. Hoje temos rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem jogo aí, ó, Juventude, Bragantino, Vasco e Fluminense, Santos e Vitória, tá? Então 3 partidas aí para vocês aproveitarem. O QR Code tá na tela para você fazer o seu cadastro. Temos o link também no comentário fixado. Lembrando, né, que é apenas para maiores de 18 anos. Joguem sempre com responsabilidade. Bom, família, ontem me cobraram, né, até nos comentários, e aí, né, eu sempre falo que eu olho os comentários, tem gente que, não, ele não vê. Cara, comente que eu tô de olho, pode comentar que eu tô vendo. Corinthians foi campeão da Libertadores no sábado. Comentei, né, sobre o nosso título, a gente parabenizou aqui e tudo mais. E aí o pessoal, pô, John, nem falou do Mundial. Porque assim, a gente, enquanto corintiano, já tá acostumado, né, com o Mundial, isso e aquilo. Tem time aí, rival, que nunca conquistou um Mundial, não sabe como é, e sabe? Então pra gente é o natural. Apesar de ser aí nessa primeira edição do Mundial Feminino, tá? Então isso a gente tem que contextualizar, tá? E tudo bem. Corinthians vai enfrentar, deixa eu até ver o adversário aqui, para confirmar para vocês. Corinthians pega o Gotham FC dos Estados Unidos, tá? Então os jogos aí só no ano que vem, mas é isso. Então, além do título aí da Libertadores, Corinthians está classificado para o Mundial de Clubes Feminino. Certo, família? Então tá registrado aqui, tamo junto e vai Corinthians! Bom, ontem tivemos a sequência da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, um dos principais jogos aí do campeonato, Flamengo e Palmeiras, 3-2 pro Flamengo, o líder contra o vice-líder, agora tá todo mundo empatado em pontos, né, os dois com 61 pontos, a diferença ali por uma vitória do Palmeiras, tá? Ceará perdeu o Botafogo 2-0, então a vitória aí, todos os times do G6 venceram, menos o Palmeiras, porque era um confronto direto, tá? Então, Flamengo venceu, Cruzeiro venceu, Mirassol venceu, Botafogo venceu e Bahia venceu. E assim, as vitórias de Mirassol, Bahia e Botafogo avassaladoras, assim, principalmente, né, Mirassol e Bahia, porque o Mirassol fez 3-0 no São Paulo, uma tranquilidade enorme, o Bahia fez 4-0 no Grêmio. Tá? Então, foram os jogos aí de ontem. Inclusive, também tivemos Internacional e Sport, 2-0 pro Inter, jogando em casa, né? Então, conseguiu aí prevalecer com favoritismo. Como eu já disse, temos hoje ainda Juventude e Bragantino. Juventude, um time da zona do rebaixamento, e o Bragantino, um time que tá ali um ponto não, né? Com uma vitória na frente do Corinthians e a mesma pontuação. Assim, será que o Juventude consegue ajudar a gente aí? Pelo menos com um empatezinho? Seria importante, né? Ajudaria a gente. Bom, temos o clássico também Vasco e Fluminense. O Vasco também com 36 pontos, mesma pontuação do Corinthians. O Fluminense está um pouco acima, né? 41. E aí o Flu, na teoria, tem 2 jogos a menos. Joga esse e aí fica apenas com um jogo atrás dos demais, né? E mais tarde, 9h30, temos Santos e Vitória, um dos principais jogos ali em questão de zona do rebaixamento, né? Se ontem a gente teve Flamengo e Palmeiras na briga pelo título, a briga contra o rebaixamento, o jogo é Santos e Vitória, tá? É essa partida. Quem vencer aí vai ter uma boa vantagem para a sequência. Até na live, né, a gente mostrou a sequência de jogos do Santos, do Vitória também. Mas é isso. E aí eu quero fazer um convite para vocês. Hoje estaremos acompanhando o jogo entre Vasco e Fluminense na live, tá? Só que a live não vai ser no YouTube, vai ser na Kik. Tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição para vocês já me seguirem lá. Vou postar no Instagram também, tá? No meio da tarde. E aí, começando... Na verdade, um pouquinho antes do jogo, tá? Eu publico lá no Instagram com o link certinho, mas vai ter o link na descrição aí para vocês me seguirem, certo? Então, a gente faz como se fosse um react, né? Vai acompanhando, a gente vai comentando aí sobre os lances e assistindo Vasco e Fluminense.
Bom, família, falei no início do vídeo, né, na introdução, sobre alguns medos que teremos essa semana. É o seguinte, o medo é o Corinthians não ter jogos, né? Que é a situação, né, que nos traz medo é o Corinthians não ter jogos nesse meio de semana. O Corinthians vai ter a semana livre para trabalhar. Aí, meu Deus do céu, aí é um problema. Aí é um sufoco pro torcedor, aí é uma dor de cabeça, aí é um medo. Porque o time ter a semana livre para trabalhar, né? Inclusive ontem, por exemplo, o time já estava de folga no domingo. Hoje, não sei se eles treinam ou não divulgaram ainda o cronograma, poderemos ter atualizações, né? E aí o time começa a treinar ou a partir de hoje ou a partir de amanhã, em preparação para o jogo de sábado contra o Vitória. É isso, né? Vou até confirmar aqui para vocês, mas é isso. Dia 25, 4 horas da tarde, jogo fora de casa aí no sábado. Então, o Corinthians tem a semana livre e a gente espera, né, que o time treine, que o time se prepare, que o time evolua, que o Dorival Júnior consiga preparar essa equipe. Rodrigo Garro foi um dos jogadores que comentou após o jogo aí contra o Atlético Mineiro que ele estava programado para jogar só o primeiro tempo. Só que ele falou, pô, eu finalizei o primeiro tempo e tava me sentindo muito bem, conversei ali com o Dorival, com o preparador físico, falei, ó, vou voltar, tô bem, tô me sentindo bem, e aí foi até 33 minutos ali do segundo tempo. Então, assim, jogou bem mais, né, do que tava programado, só que ele tava se sentindo bem e falou que tá se preparando, tá evoluindo, que essa sequência de jogos é bem importante, né, para que ele retome o ritmo e cada vez mais venha ajudando a equipe do Corinthians. Cara, e vou falar pra vocês, Rodrigo Garro contra o Santos não jogou bem, né, dentro da possibilidade, o time como um todo não estava bem. Contra o Galo, fez um jogo ok, mas não foi um jogo surreal, aquele jogo que você fala, nossa, o Garro colocou a bola embaixo do braço e resolveu. Não foi. Só que você já começa a perceber um lance aqui, outro lance aqui, que ele vai fazendo a diferença aos poucos. E a hora que ele adquirir o ritmo, e a hora que ele retomar essa sequência de jogos, e essa sequência de assistências, de jogadas e tudo mais, e olha isso, né? A assistência do gol do gol do Maicon foi do Rodrigo Garro, né? Então, assim, ele vai melhorar, ele vai evoluir e vai ajudar a gente, principalmente, né, no nosso pensamento, que é a Copa do Brasil no final do ano, tá? E outra novidade sobre essa questão da preparação dessa semana do Corinthians, o atacante Vitinho fez uma artroscopia aí no início do mês, né, no dia 6 de outubro, evoluiu muito bem, e pode voltar aos treinos antes do previsto. E aí, qual que é o primeiro problema, tá? Pra gente entender essa programação do Vitinho. O Corinthians, quando divulgou a lesão dele, não falou a gravidade da lesão. Então a gente estava desde uma lesão leve até uma lesão muito grave. Você tinha qualquer possibilidade ali. Beleza. Fez a cirurgia, né? Que é a artroscopia, tal. Começou ali a recuperação. E aí agora foi divulgado que ele está bem, que ele começou a treinar bem, que ele está evoluindo, e aí já colocaram uma preparação física, né, aquela questão da transição, em até 3 semanas. Opa, a gente já começa a ter um panorama. A gente tem a semana agora do dia 20, tem a semana que vem, semana do dia 27, a primeira semana de novembro, semana do dia 3, aí a semana do dia 10 é semana de data FIFA, né, a semana aí da sequência. Então, pensando em programação, pensando, né, no calendário do Corinthians, a gente pode ter o Vitinho na segunda quinzena de novembro, no pós-data FIFA. E aí, sendo bem sincero com vocês, é um cara importante pra gente hoje, tá? Pra mim, os jogadores ali que a gente pode contar nesse momento como reservas, né, de Memphis e Yuri no momento, são Guinegão, obviamente. O Guinegão tem até um outro debate, né? Se ele deve ser o titular ou não ao lado do Memphis. E o Vitinho. Aí depois tem o Kaique, tem o Romero, tem o Tales. Aí já bem mais pra frente, né? Bem mais pra frente, porque as principais opções são essas.
E o Vitinho é um cara importante, é um cara que vai nos auxiliar na Copa do Brasil, tá? Pode anotar, o Vitinho vai ajudar o Corinthians na Copa do Brasil, vai ser um cara importante pra gente e ele precisa estar liberado para jogar, né? Com ritmo de jogo e com essa sequência de jogos aí para que ele possa ajudar a gente. E aí, já até aproveitando, quero entrar nesse debate com vocês sobre a questão de Yuri e Guinegão. O Yuri vem numa sequência ruim, vou até olhar os últimos jogos aqui do Corinthians pra gente tentar lembrar, né, um pouco do que aconteceu. Tivemos o jogo principal, né, contra o Flamengo, que ele perdeu um caminhão de gols, perdeu o pênalti. Aí teve o jogo contra o Inter. Não lembro se ele... Não, ele só foi mal, assim, de uma forma... Ele não foi nem o titular, né, contra o... Ele foi poupado. Ele tava suspenso? Ah, ele tava suspenso contra o Inter, verdade. Tá certo. Aí vem o jogo contra o Mirassol, que ele sofre o pênalti, né? Ele sofre o pênalti, faz o gol, dá assistência. E a gente falou, pô, o cara participou bem, só que fora daquela área ali perto do gol, tava quebrando a bola. Depois do jogo contra o Mirassol veio um jogo contra o Santos, um jogo horrível dele. E aí o substituído foi o Guinegão, né? Tava Guinegão e Yuri, quem saiu foi o Guinegão. E esse jogo contra o Atlético, de novo, ele perdendo oportunidades. Aí eu vi um pessoal falando, nossa, mas aquela bola de esquerda foi uma grande oportunidade. Eu não vi ele perdendo grande oportunidade. Cara, é só ver o cruzamento do Mateuzinho, ele subiu sozinho de cabeça dentro da área e perdeu. Se aquilo não é uma grande oportunidade, o cara cabeceando quase na linha da pequena área sozinho. E, obviamente, o Corinthians e o torcedor tá pensando na Copa do Brasil. O Yuri tem que chegar bem para a Copa do Brasil. Senão a gente tem que mudar. Por quê? Tá? Por que eu quero trazer isso? Imagina a gente chegando num jogo decisivo da Copa do Brasil, a gente tendo ali 1, 2 oportunidades no jogo e o Yuri perdendo. Isso compromete o campeonato. Isso compromete. Então ele tem que retomar a confiança, voltar aí a aproveitar, né, pequenas oportunidades e tudo mais, tá? Quero saber a opinião de vocês, queria trazer esse debate para cá, porque eu acho que é o momento que a gente pode debater isso. É um momento que a gente vem de uma vitória, a gente está numa semana ali um pouco mais tranquila, uma semana de preparação para o jogo contra o próprio Vitória, né? E a Copa do Brasil ainda está um pouco distante. É o momento de já se pensar nisso. Bom, sequência da semana do Corinthians. Hoje, segundo informações, temos a apresentação do relatório da Ernest Young. A gente aguarda mais atualizações, né? Já falei a minha opinião aqui sobre esse relatório, que por mais que ele traga pontos positivos, pontos de melhora, tá, para o Corinthians, precisa arrumar isso e isso. Não acho que essa diretoria seja a ideal para resolver. E seguimos, né, aguardando aí o projeto da Safiel, que é semana que vem já, dia 28, a gente já tá no dia 20, o tempo tá chegando. Sobre name rights, nenhuma atualização até o momento, patrocínio master seguem conversando, executivo para a categoria de base estão buscando também, tá? E aí qualquer atualização eu trago pro torcedor corintiano. Outra novidade importante é de que o Internacional estaria de olho na contratação do Fabinho Soldado para 2026, né? A gente trouxe aí no vídeo de ontem a possibilidade do Fabinho Soldado deixar o Corinthians no final do ano, e aí o Inter já aparece como um possível destino para ele. Inclusive o Internacional tentou contratar o Fabinho Soldado em outras 2 oportunidades entre o ano passado e esse ano. Tá? Desde que ele chegou no Corinthians, ele já teve propostas de alguns clubes, inclusive o Internacional tentou 2 vezes. Então essa já seria a 3ª tentativa. Sobre o Internacional, cara, eles vão buscar aí profissionais no mercado, eles estão aí com o Ramon Dias, aí o torcedor corintiano já entra na brincadeira, né, de montar uma filial do Corinthians lá, que eles querem o Romero, querem o Angileri, querem o Carrilho, isso e aquilo, agora o Fabinho Soldado. Parte do Inter tá fazendo o papel deles ali. Agora a gente tem que entender o que vai ser o Corinthians, né? Se realmente vão demitir o Fabinho ou não. Começa por aí. Se for para demitir, não tem nem o que a gente falar. O cara vai estar livre no mercado, ele assina com o clube que ele quiser. Agora, não, o Fabinho Soldado vai seguir aqui. Opa, é outro contexto, é outro cenário, é outro tudo, tá? Então a gente deve ter aí um panorama melhor
nas próximas semanas ou até nos próximos meses, né? Novembro e dezembro, os 2 últimos meses aí do ano, tá? E a última novidade, família, inicialmente aí, informação da Itatiaia Sports e depois da ESPN Brasil, que o Corinthians está interessado na contratação definitiva do volante Maicon. Ele que deu uma entrevista aí no pós-jogo, né, contra o Atlético Mineiro, falando da situação política, que não sabe se fica, se não fica pro ano que vem, sobre toda essa questão e tudo mais. Beleza. Primeiro ponto. O Maicon veio pro Corinthians em 2022 por empréstimo, aí ficou a temporada, ficou para 2023, né, ele teve um problema que ele quebrou o pé e mesmo assim conseguiu retornar no final da temporada, permaneceu em 2023, renovou, aí renovou 2024 e renovou para 2025. Então agora o contrato dele vai até o fim do ano de novo, né? Todo fim de ano é essa luta com o Maicon. O grande problema é o seguinte, financeiro. O Corinthians tem uma dívida com o Shakhtar de aproximadamente 7 milhões de reais pelos empréstimos, né? Era para o Corinthians ir pagando essas taxas de empréstimo e o Corinthians, pelo que eu entendi, não pagou. E o Shakhtar está pedindo 2 milhões de euros para vender o Maicon em definitivo. Ó, Corinthians, beleza, a gente já viu que ele quer permanecer aí, não quer voltar para a Ucrânia, não tem espaço para ele aqui também, vamos fazer o seguinte, bom para os dois, contrata o jogador, né? Então tá nesse debate, o maior problema do Corinthians é o seguinte, financeiro, tá? Financeiro. E mais, a gente pode até entrar no debate sobre o Maicon. Podemos até entrar nesse debate. Mas antes disso, né? Antes de falar, eu sou a favor da permanência ou eu sou contra, e que eu sei que tem gente que é a favor, e eu sei que tem muita gente que é contra, para o Corinthians fazer qualquer contratação, tem que resolver o transfer ban do Félix Torres, tem a situação do Matias Rojas, tem a situação do Garro, tem a situação do Charles, tem a situação do José Martinez, e agora, né, desse último final de semana, temos a situação do Ranieri também, que pelo que eu entendi a diretoria vai efetuar o pagamento até quarta-feira e resolver essa situação, mas enquanto não resolver também, é mais um problema. Então, antes, né, mais uma vez, antes de pensar se ele vai ficar, se ele não vai, temos que resolver o transfer ban. Caso contrário, não existe cogitação, não existe debate, porque se não efetuar o pagamento do transfer ban, não existe negociação. A gente estaria debatendo um passo à frente, antes de resolver, né, o primeiro passo, colocando o carro na frente dos bois. E não dá, né? Por mais que isso aconteça com uma certa frequência no Corinthians, a gente não pode fazer isso para entender, né, quais serão os próximos passos do nosso clube. Certo, família? Então é isso, o Corinthians tem interesse, o Shakhtar colocou ali o preço, né, 2 milhões de euros, o Corinthians já tem a dívida de 7 milhões de reais, não seriam 7 milhões, mas esses 2 milhões de euros dariam ali entre 12 e 13 milhões de reais, então basicamente o Corinthians, para contratar o Maicon, teria que desembolsar 20 milhões de reais. Os 7 atrasados, os 13, né, da contratação, fora transformando. Só para a gente colocar na ponta do lápis. Qualquer atualização eu trago aqui para o torcedor corintiano. Mais uma vez teremos nossa live aí 7h30, né, com os jogos aí do campeonato, com os jogos não, né, com o jogo do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense. A gente acompanha, vai debatendo, conto com a participação de vocês. Live na Kik, tá? Vai estar o link aqui na descrição. Tamo junto, família. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!